Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos hoje começar uma formação extraordinária de como vencer a resistência. Então nós vamos colocar uma aula, de uma filósofa, ela é mundana, da Nova Acrópole, lá do Distrito Federal de Brasília, e ela vem dar um mini curso de como superar os limites internos com a ajuda do livro A Guerra da Arte, do escritor americano Steven Pressfield. E todo o conteúdo vem nos ajudar a iluminar o conteúdo para vencer a vontade humana. Então eu venho trazer para você essa formação extraordinária, espero de todo o coração que preste muita atenção e ouça até o fim, até o último, A gente vai fazer vários vídeos para poder ficar vídeos menores, mas é muito importante esse mini curso de como vencer a divina vontade, a vontade humana, como vencer a sua vontade humana de uma vez por todas. Jesus, eu confio em vós e ouça e continue conosco. Em 3 partes: definindo o inimigo, tornando-se um profissional e o reino superior. Entre outras coisas que ele fala, porque ele conta com o maior bom humor na página dele, como a crítica ao Massacrou quando ele lançou esse livro. Entre outras coisas, disseram que era um livro religioso porque ele falava que acreditava em Deus. Autoajuda, que ele estava apelando, que estava querendo ganhar dinheiro, tudo que vocês possam imaginar. E aí ele conta como é que ele aprendeu a lidar com a crítica para não perder o bom humor. É uma das coisas que ele cita nesse livro. Então o livro basicamente vai começar dividindo-se nessas 3 partes. Definindo o inimigo, que é a primeira parte. Tudo o que vocês imaginarem nessa literatura universal que fala do nosso inimigo interno, a nossa dificuldade em crescer, vencer o nosso egoísmo, não ser escravizado pelos instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, nossa inércia, nossa preguiça, tudo isso ele coloca um nome: a resistência. A resistência é o general em armas de todos esses elementos que não nos deixam crescer. A princípio, nós temos uma transição para fazer entre 2 mundos. Passado um estágio muito animal, de um animal dotado de mente, porque o animal se baseia em 2 coisas: instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Se você coloca a mente no animal e continua deixando ele se guiar pelos instintos, ele passa a ser um animal que potencializa os seus instintos com a mente. É um predador perigosíssimo. Mas não atinge o estágio humano, porque o humano significa outros objetivos além de sobreviver e procriar. Então existe uma passagem, uma transição da condição humana. E a primeira coisa que temos que identificar é contra o que estamos lutando. Nós não estamos lutando contra nada fora, estamos lutando contra um inimigo interno, que pode ter aliados externos, mas os aliados externos não nos derrubam, o interno sim. E é terrível, porque o inimigo interno, ele não é tão claro de se ver. Se eu estou lutando contra ela está visível, eu me posiciono, ela vai para lá, eu me posiciono. Agora, quando você guerreia contra o inimigo interno, você se confunde com ele. Tem hora que eu entrego a arma para ela e digo: vai, me mata. Nós não sabemos exatamente o que é. E a intenção dele, ele passou a vida inteira, ele é de uma sinceridade nesse livro, conta a sua vida praticamente, a vida inteira lutando contra algo que ele não via. E quando ele viu, deu o nome disso de resistência e se dispôs a explicar como se luta contra isso. Então ele vai começar a falar da resistência. Ele começa falando do seu dia a dia. O que eu faço? Eu levanto, tenho os meus horários todos contados, organizo o meu espaço, começo o meu dia organizando a minha casa. Ele é separado, vive sozinho, organizo minha casa, faço as minhas coisas, mas eu tenho um horário marcado. Eu sei que naquele horário eu tenho que sentar e tenho que começar a escrever. Eu nunca vou cair no engano de colocar o urgente antes do importante, porque senão vai começar a aparecer um monte de urgentes na minha vida, e o importante é produzir aquilo para o qual eu nasci, realizar o meu sonho, dar o recado da minha alma para o mundo. Isso é o importante, eu não posso passar nada na frente. Então, aconteça o que acontecer, tal horário eu vou estar sentado e escrevendo. Depois de um certo tempo, cumprida a minha jornada, eu fecho, na época ele fala de máquina de escrever, o livro não é tão antigo assim não, mas acho que quando ele escreveu ainda se usava essa peça arqueológica, Ele fecha a minha máquina, pronto, estou tranquilo, a resistência foi vencida por hoje. Agora eu venci a resistência hoje, mas eu não tenho ilusão, amanhã de manhã ela vai me esperar pela manhã com uma estratégia nova. Amanhã de manhã eu vou ter que começar tudo de novo e ela vai estar mais forte.
e vai querer me enrolar de outro jeito. O que eu sei? O mais difícil que existe é sentar e fazer o seu trabalho. Uma pessoa que está começando agora a enfrentar os desafios da vida deveria saber isso. Não tem nada que seja difícil que venha de fora. Mais difícil é vencer a tua inércia, a conversa fiada da tua mente, os adiamentos, as desculpas que você mesmo inventa, sentar e fazer o seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Não admitir conversas. Sentar e começar a fazer aquilo que te corresponde. Isso é o mais difícil. Então, eu quero ajudar, né, a gente a entender o que essa professora está ensinando para a gente do livro A Guerra da Arte. Né? O autor, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, é Steven Pressfield, né, que ela está ditando aí, falando da experiência dele. Mas o que ele está ensinando é o que nós precisamos aprender também para viver na divina vontade. Que o ser humano quer se superar, né? Desde toda a história, o homem quer conquistar o sucesso, ser criativo, conquistar novos mundos. Aquilo que faz o ser humano crescer em fazer, né? Alcançar metas elevadas, não deve ser nunca egoísta, visando o crescimento somente individual, mas é um crescimento da civilização humana em geral, né? A resistência é um general, como ela disse, que ele disse, em armas, que é tudo o que nos atrapalha de crescer. O ser humano que vive por suas paixões se animaliza. Então Jesus fala muito isso no livro do céu, sobre essa resistência às paixões, aos seus instintos, que é o que ela acabou de falar, que o ser humano se animaliza, se torna um animal quando ele vive através da vontade dos instintos, né? Da sua própria vontade humana, que é o que Jesus tanto fala, que isso que é a oposição, o pensar consigo mesmo, que a gente está cansado de falar aqui, não se deixar levar pelos seus próprios pensamentos, né? Tem o urgente, no meu caso, né? Eu preciso emagrecer urgentemente, mas o que é mais importante? O que é mais importante para mim? É viver na divina vontade, é executar o meu trabalho de divulgação do reino da divina vontade, dos conteúdos dos escritos de Luísa Picarreta. Isso vence a urgência de eu procurar outras coisas que não são tão importantes quanto eu estar aqui. Aí você me pergunta, mas Aline, você tendo saúde, você vai estar mais disposta para fazer isso. Mas eu garanto para você que o sofrimento que eu estou vivendo, a mortificação contínua que eu estou oferecendo a Deus, já é o elemento, o combustível que eu preciso para poder fazer a vontade de Deus, de estar aqui todos os dias vencendo a minha resistência e lutando para que a minha rotina eu possa mantê-la firme nessa escravidão diária, a vontade divina, essa escravidão a Nossa Senhora, de somar-me totalmente a minha vida, a vida de Jesus e fazer essa fusão da minha vontade com a vontade de Deus, vivendo somente da vontade de Deus e não vivendo mais da minha vontade. É Ele quem vai reinar plenamente. Eu não tenho vida própria. Eu não busco mais a minha felicidade, eu busco a felicidade de Deus. Essa é a vida na divina vontade. E essa felicidade de Deus faz com que Deus olhe para a humanidade e salve a humanidade. Então a minha missão é somente saciar e satisfazer Deus em todos os desejos que Deus tem, para que Ele possa olhar de volta para a humanidade e amar conforme eu estou amando todos os seres humanos. O meu sacrifício individual é para a universalidade. Deus, ao ver que eu estou amando mais a Ele do que todas as outras pessoas, eu represento todos os seres humanos da terra inteira. E Ele, olhando para mim, através de mim, Ele abençoa a terra inteira. Então, eu não sou egoísta, eu tenho uma visão elevada, que não tem egoísmo. Eu tenho uma visão elevada onde eu planejo, busco todos os dias fazer a vontade divina, que é satisfazer Deus totalmente. Somente o Filho da Divina Vontade tem esse poder de satisfazer Deus. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão, esse é o meu fiat que eu dei para Deus. É essa graça que eu busco. Então, eu me venço todo santo dia na minha vontade humana, que quer com que eu viva individualmente só para mim. Mas eu, todos os dias, pulo todos os obstáculos e venço as resistências diariamente. Porque, como ela mesma disse, amanhã vai ter outra estratégia da resistência para me fazer, pecar novamente contra Deus e sair da vontade divina, querendo que eu saia dessa realidade. E eu não posso deixar. Então, todos os dias, uma rotina, todos os dias para dizer sim, Fiat, seja feita a tua vontade. Então, identificar esse nosso inimigo interior. O inimigo interno não é todo claro de se ver, é invisível, como ela mesma disse, que não vemos.
e nunca colocar o urgente na frente do que é mais importante. Então, continuando, vamos ver o que ela tem mais para nos ensinar. Ele diz, para chegar a isso, eu lutei contra todas as faces da resistência que vocês possam imaginar. E ele vai começar a descrever isso, né? É muito interessante como ele vai mostrar, mais adiante, com muitos detalhes, esse rito do seu dia a dia. Como ele prepara o seu espaço, o que é necessário ter, ele enfrenta esse momento de produzir a sua obra como algo cerimonial. E tudo para ele tem importância. Né? E é inexorável fazer aquilo que nos corresponde. Tão inexorável quanto alimentar o nosso corpo, porque senão ele morre, é alimentar a nossa alma fazendo aquilo que ela veio ao mundo para fazer. Senão algum de você também morre. E se torna quase que um zumbi. E aí começa a ser jogado para lá e para cá pelos distrativos da sociedade. Ele vai falar coisas muito interessantes. A vida não vivida. Temos duas vidas. A comum, essa do dia a dia, sobreviver, ganhar o nosso dinheiro, comer, dormir, acordar. E a não vivida, que é a do nosso sonho, que a gente não teve tempo para ela, não sabe se vai ter, não sabe se vale a pena, não sabe se leva jeito para isso, mas eternamente ela não desiste de nós, fica ali soprando no nosso ouvido e tal coisa. Ele vai dizer, pode ser um empreendimento, pode ser um trabalho social, um sonho, combater aquele defeito, melhorar aquele aspecto da sua vida. Tem essa vida não vivida, que não desiste de você. Ele vai dizer que a resistência é uma força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Cada ser humano como um ser único e irrepetível. Marco Aurélio, o filósofo romano, dizia isso. Quando um ser humano morre, é um ser único e irrepetível com o qual eu deixei de travar contar. Cada um de nós com um recado para dar ao mundo, que só pode ser dado por nós. Se nós não fizermos aquilo que viemos fazer, algo não vai ser dito. Alguma palavra não vai ser ouvida. Alguém vai perder, alguns sonhos vão morrer. Porque cada um de nós tem um recado para dar ao mundo, quando realiza a sua natureza. Os romanos chamavam isso de gênio. Esse centro sagrado, que é só teu, único e irrepetível. Os homens tinham um gênio, as mulheres tinham uma Juno. Isso fazia parte da mitologia. Era um centro sagrado. Era aquela palavra sagrada que toda a humanidade esperava você dizer, que justificava a tua presença no mundo. O universo é um grande quebra-cabeça onde cada um de nós traz uma peça. E cada um de nós tem uma peça a entregar, tem algo a dizer. Muita coisa vai deixar de ser se a nossa palavra não for pronunciada. Nós somos únicos, insubstituíveis, temos uma missão no mundo que não é simplesmente sobreviver. Se você pega, por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos e falar para eles imaginarem um ser unicelular, que é uma ameba, que só sobrevive e procria. Pega um ser super complexo que é o ser humano. Em geral faz o quê também? Só sobrevive e procria, só que com mais conforto, mais luxo. Mas isso é uma ameba high-tech, não é? O ser humano tem muito potencial para só vir ao mundo fazer isso. Tem algo que, se você não fizer, o mundo vai sentir falta dele. Resistência é mais difícil de renegar do que cocaína. Muitos alejam e desfiguram as suas vidas pela resistência. Ou seja, é um vício tão terrível, você começa a pensar em fazer alguma coisa, você começa a inventar pretextos e preconceitos. Não, amanhã, hoje eu tenho que fazer tal coisa, agora não, hoje não é o melhor momento. É um vício tão terrível de adiamento e de fuga de nós mesmos, que ele diz, é mais fácil você se livrar de qualquer droga do que se livrar da resistência. Porque pelo menos cocaína, você sabe sempre o que é cocaína. A resistência, ela toma tantas faces, se justifica de tantas maneiras, que você não sabe que você está se auto-boicotando. Resistência é sempre você boicotando os seus sonhos. Mas é difícil você identificar. Tá? Então ele vai falar, muitos desfiguram suas vidas ou até morrem vítimas da resistência. Ela fabrica bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. E ele diz, olha, as rotas de fuga da sociedade já estão todas prontas, porque todo mundo está frustrado. Então já existe a fantasia, a alienação, no nosso caso o Big Brother, a telenovela, tudo pronto para a fuga das vítimas da resistência, os refugiados da resistência. E vão se realizar em bobagens para poder deixar de ouvir o chamado do seu coração, da sua consciência e suportar a angústia com que vivem. E às vezes nem isso supre. Às vezes a angústia é tanto que desenvolve patologias ou até compromete a vida da pessoa. Ou seja, muitos atrativos externos para que você não ouça a si próprio. Vocatio vem de voz, é como se fosse uma voz. Vocação, vocatio vem de voz. Como se fosse uma voz dentro de nós que nos chama e diz, e isso? Mas você vai desistir disso? Quem vai ser você sem isso? E todos os caminhos já preparados, porque a sociedade já sabe que a grande parte da humanidade é uma
a fuga, refugiados de si mesmo. Os maiores sucessos da resistência. Então, antes dela continuar, vamos fazer um resuminho aqui, né? Então, a vida que não é vivida. É justamente esse o sonho de Deus para nós, né? É a gente viver o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Então Deus, ele nos criou com um propósito lá inicial, e nós, através da resistência, que foi fruto do pecado original, né? Que foi fruto, né, do afastamento da vontade de Deus, né? Jesus fala isso muito no Livro do Céu, constantemente, sobre essa realidade, né? De como Adão deixou de amar quando ele esqueceu do amor de Deus. Quando ele deixou de amar a Deus, ele, né, caiu no pecado original, e esse pecado marcou toda a humanidade. E é do sonho, né? Essa resistência de não viver essa vida divina que Deus sonha, do sonho, né? Que você sabe que tem algo dentro de você que te pede para sonhar, que te pede para elevar o seu espírito, para elevar a sua humanidade, para ser alguém a mais nessa terra, a ser quem você foi chamado a ser, com todas as potencialidades que Deus te deu memória, vontade, inteligência, né? E te deu uma missão. Ele te escolheu para poder viver uma individualidade, uma missão que só Ele te deu, né? Que só você pode viver, né? E a resistência faz com que você deforme o seu espírito. Então, esse sonho fica soprando dentro do seu coração, como ela mesma disse. Ela não desiste, né? Você continuamente vive nessa força interior que não é sua. É Deus que está soprando continuamente. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho, e quero que você me ame, me ame, me ame de volta. E esse amor de Deus que é a força da divina vontade, do dom de viver na divina vontade. É a divina vontade que continuamente está dormindo, como Jesus fala. Ela está sequestrada, como posso dizer, ela está amuada num canto, jogada de lado, nunca é ouvida. Jesus fala isso claramente no Livro do Céu, que a divina vontade há muitos milênios, ela está totalmente deixada de lado. Ela não é ouvida, ela não a resistência do homem faz com que ela fique sempre amuada num canto, e ela não pode fazer a parte dela para nos ajudar. Então, é uma coisa terrível. Jesus fala que é a coisa mais terrível que vocês possam imaginar é ele olhar para a divina vontade e ver ela num canto chorando. É como se fosse uma mãe que estivesse chorando num canto e que ninguém dá atenção para ela, né? E ela nunca vai lá tomar o leite dela. E a pessoa morre de fome, miserável, e prefere ficar na fome do que ir lá se aproximar da divina vontade e vencer-se, né, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua individualidade, as suas resistências, que você fica totalmente infestado dessa contaminação das distrações mundanas. Então, aí o demônio que vem para poder trazer todas essas distrações e produzir essas distrações, para que você nunca ame a Deus, nunca venha a ser o sonho que Deus sonhou. Então, esse é o trabalho de Satanás, esse foi o desejo dele desde o início, quando ele começou, como ele veio tentar Eva, e através de Eva tentar Adão, e assim nós perdemos a nossa igualdade com Deus, a nossa semelhança com Deus, dessa força de vontade reinando em nós. E nesse tempo agora, Jesus veio trazer essa graça da gente poder recuperar esse propósito novamente. E aí Jesus, ele quer, através desse conteúdo que eu estou colocando no meu canal, ensinar todos a viver essa realidade, né, de uma vez por todas. Então você nesse canal nosso, você está muito bem acompanhado, você está sendo muito bem ensinado por mim, através de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Maria Santíssima, corte celestial toda reunida, está aqui comigo, com todos os santos e anjos do céu que estão aguardando que o reino da divina vontade e a volta do homem à ordem e o propósito para o qual foi criado por Deus se estabeleça. E esse reino vai acontecer independente dos padres ou da igreja querer ou não, porque o ser humano sempre vai temporizar e resistir, e a igreja é humana e pecadora. Então, enquanto ela não se acender aos desejos e desígnios de Deus, ela vai sempre ficar olhando somente para as distrações do social e da ecologia, onde nós estamos vendo. Então, não queremos julgar a igreja de forma alguma, mas sim somos parte dela, e nós temos que ver, né, a doença que está dentro de nós, né, do nosso corpo místico. Então, Jesus, a cabeça, fica sendo isolado completamente, enquanto as mãos e os pés da igreja e o coração da igreja vão na direção do que é humano.
e não vão em direção do coração de Deus, que é o desejo de Deus. Então, por isso que está esse desequilíbrio que o mundo está vendo. E o ser humano secular, né, está cada vez mais se distanciando, cada vez mais de Deus, como nós estamos vendo. Então, todos nós temos uma missão, como ela mesma disse, né, dada por Deus. E se não realizarmos nossa natureza de amor a Deus, de amar a Deus, e pelos atos únicos dados por Deus, nós, né, sermos uma luz de Deus para trazer para a terra, se você não faz a sua parte de se elevar a Deus, algo não será dito. Uma missão não será realizada, como ela disse. O mundo vai sentir falta da sua missão. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque quase ninguém está fazendo a sua missão real. Por isso, o mundo empurra e procrastina para amanhã, e essa é a resistência vencendo, né? E você se boicota, se auto-boicota totalmente o sonho através dessas distrações que a resistência vem trazer para você. Você tem a sua vontade humana, resistência, e o demônio tem as distrações. E aí você, deixando a resistência vencer e se deixando levar pelas distrações demoníacas, é isso que vai produzir os viciados e os preguiçosos neuróticos que ela tanto falou e todo mais de mal, né, de autodestruição que existe na face da Terra. Então, por isso que as bombas nucleares são criadas e tudo mais, tudo fruto dessa neurose, né, dessa preguiça de pensar na facilidade de você fazer as coisas num piscar de olhos. Né? É melhor destruir o inimigo, né, destruir o nosso vizinho, do que melhorar a nossa vida interior entre nós. Né? Cada um fazer a sua missão. É melhor destruir o mundo entre nós, destruir as pessoas, colocar uma doença como está sendo colocada e matar o máximo de pessoas possível para ver se melhora o mundo. É melhor destruir do que construir. É assim que a pessoa que vive hoje na resistência da vontade humana e não se alia à vontade de Deus, não se humilha e não, né, volta à sua unidade com Deus, prefere agir, né? E Deus, para trazer o reino da divina vontade, infelizmente, ele vai ter que tomar uma atitude drástica, né? Ele vai purgar o mundo, ele disse no livro do céu, que vai retirar todas as pessoas da terra que estão sendo resistência contra a sua vontade divina. Então, em breve, vai vir um grande aviso, onde Deus vai ter a última tábua de misericórdia, tentando avisar toda a humanidade dessa verdade toda que eu estou ensinando aqui do livro do céu. Se as pessoas não ouvirem, essas daqui não ouvirem, vão ser purgadas, vão ser destruídas através de flagelos que vão ser trazidos por Deus, terremotos, situações terríveis, de todos os tipos, né? Tudo que você possa imaginar natural que Deus possa utilizar, ele fala que vai ser pelo fogo. Então, pode ser que seja algum astro que vai cair na terra e que vai trazer, ou é o próprio sol que vai queimar a terra e vai consumir boa parte de várias partes do mundo. Então, ele falou que vai ter cidades que vão ser totalmente destruídas. Falou para Luísa claramente que deixarão de existir, países que deixarão de existir, né? E vai acontecer todo tipo de coisa que vocês possam imaginar que Deus vai permitir. E muito sangue vai ser derramado também através de guerras e doenças, de repente, né? Como essa Covid foi permitida por Deus para fazer parte do processo de purificação também. Mas antes disso, Jesus vai purificar a igreja através da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja católica é aquela que mais ofende a Deus por não ensinar à humanidade a realidade dessa filosofia de vencer-se a resistência. A igreja tem falhado e por isso, nessa falha é a ofensa maior, porque conhece a verdade e não consegue expor essa verdade ao mundo porque fica distraída com as coisas mundanas. E essa tribulação que virá através do anticristo é justamente para preparar a paixão da igreja, fazer com que a igreja seja castigada para dar exemplo para todo o resto da humanidade. Então, a humanidade vai olhar para a igreja, vai ver que a igreja não existe mais porque eles mesmos destruíram a única que tinha fonte da verdade por causa de justamente se rebelar contra a igreja que não fez o seu trabalho. Então, nós seremos totalmente purificados antes, por causa que ele quer salvar a nós. Então, o que vai acontecer conosco vai ser por parte dos nossos inimigos, vai ser por parte da vontade humana contra nós. Quando nós começarmos a falar, né, contra a vontade humana, o ódio vai subir na terra e eles vão querer nos destruir. Mas por causa de ser eles que vão nos matar, Deus não foi ele quem nos castigou, vai ser um castigo vindo através da humanidade. E isso vai fazer com que seja um martírio benéfico para nós, né, que vai fazer com que nós conquistemos ainda a misericórdia de Deus, de ir para o purgatório e termos a chance de pagar, né, os nossos erros através
do purgatório. E, infelizmente, aqueles que renunciarem à vontade humana e que vierem contra nós só vão ter uma oportunidade, que é o aviso. Se eles não se arrependerem nesse aviso, Jesus vai mandar o fogo sobre a terra e vai matar, e vão pro inferno. Não tem conversa fiada. Quem não aceitar o dom de viver na divina vontade, a divina vontade, o reino da divina vontade, depois que vir o aviso, é purgado, vai ser retirado mesmo, tá? Pode ser que essa pessoa, tendo alguma coisa de bom, ela vai para o purgatório. Se ela não tiver nada de bom, ela vai direto para o inferno, né? E esperar o juízo depois no final dos tempos, quando Jesus voltar definitivamente. Então, é muito grande a verdade que nós estamos trazendo aqui no nosso canal. É muito importante prestar atenção no que nós estamos ensinando, amém? Continuando então, vamos ver o que ela tem mais a nos dizer. É importantíssimo entender: qualquer coisa que você queira fazer que te leve desse patamar de consciência para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio e aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, preparem que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima, para baixo não. Tá? Então, vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual. Ele diz: lembra aquela esteira que você tem na sua casa e nunca usou? Superação de vício, educação de qualquer forma, atos de coragem, atos de altruísmo, comprometimento de coração com algo, reação ante a adversidade, adiamento de qualquer gratificação, ou seja, não querer resultados agora, adiar um pouco, ser capaz de persistir por dever e não por prêmio. Ou seja, qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo. Ele vai falar muito sobre esse núcleo de consciência, que ele vai chamar de pequeno eu, que é a resistência general em chefe dele, cujo objetivo é impessoal, mas absoluto: não deixar nada mudar, nem ninguém crescer. Não ser consciente que esteja mirando em você, ela não sabe nem que você existe. Mas ela atua em bloco sobre toda a estrutura da humanidade, não deixando que nada mude, que nada passe para o próximo degrau. E todos os seres humanos enfrentaram isso. Tá? Então não pense que é uma coisa particular, não é só você. A resistência é o drama da humanidade. Isso. E é uma coisa tão dolorida que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio. Porque isso a expõe e mostra que ela também poderia ter feito. Então, a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões, às vezes, externas, a insatisfação das pessoas à sua volta. Tudo isso ele vai abordar mais adiante. Tá? Então, para crescer como ser humano, pode esperar resistência. E ela joga pesado. Tá? Características. A resistência é invisível, mas sensível. Força de repulsão, afastando-nos de nosso trabalho. Digamos que você é como ele, uma pessoa que pretende escrever, coloca o seu computador em cima da mesa. Você vai perceber que o lugar mais difícil do mundo para você ir é aquela mesinha onde está o seu computador. Você vai arrumar coisa para fazer na cozinha, no banheiro, na casa do vizinho, lá embaixo, na padaria, não sei o quê, blá, 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 um telefonema, coisa, compromissos que estão atrasados há 10 anos, você vai lembrar que tem que fazer naquele momento, blá, 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 blá. Aquilo ali tem uma força centrífuga, né? Você não vai querer sentar ali de jeito nenhum. Qualquer coisa que vai te obrigar a ter uma disciplina, um comprometimento, no sentido de puxar a tua consciência para cima, gera essa força centrífuga. Terrível de vencer. É um bloqueio. E a gente não entende que isso é interno. Não, eu sou uma pessoa que adoraria escrever, mas eu tenho tantos compromissos. Quantas vezes eu já vi pessoas que começam a fazer com a gente o curso de filosofia, que é um trabalho de autoconstrução do homem, a filosofia nasceu para isso. E aí a pessoa, mas tanto tempo que eu queria fazer um curso de inglês, acredita que agora eu ganhei uma bolsa gratuita? Exatamente nesse dia, não tem outro. Eu ia pagar R$200, vou pagar só 180, é um desconto muito bom. Isso só tem nesse dia, e elas não percebem que é resistência. Tem pessoas que hoje estão em Nova Acrópole que me falam, olha, quando eu vi esse curso de filosofia, eu pensei, vou entrar. Fiquei 10 anos para entrar.
No dia que eu ia, acontecia uma coisa, acontecia outra. E eu não priorizava isso, fiquei 10 anos para vir aqui. Recebendo folheto, vendo plaquinha, fazendo não sei o quê. Sabe quem te adiou 10 anos? Resistência, não tenha dúvida. Isso e qualquer coisa que você faça é para te levar a um degrau acima. A resistência é interna, não nasce de qualquer circunstância ou adversário externo. Nós a geramos e perpetuamos. Nasce de um medo terrível, que é o medo de crescer. Então, é muito importante tudo que ela acabou de falar, são muitos elementos, está tudo no livro do céu. Jesus fala tudo isso, é impressionante como eu estou emocionadíssima quando eu falo sobre esse assunto, porque eu sei o quanto que isso vai ajudar muita gente. Então, o ego, né, que é um ser consciente que atua para não deixar a gente crescer, né? É impressionante como é algo do eu, da vontade humana da pessoa, que não tem nenhum, que nasce primeiro, né? Jesus fala claramente que a Eva e o Adão, eles realmente esqueceram do amor de Deus quando eles começaram a olhar para a distração que o demônio estava trazendo para eles. Simplesmente a distração foi tão importante, foi tão grande, que eles esqueceram do amor de Deus, esqueceram, né, da vontade divina, esqueceram de amar a Deus, né, de corresponder ao sonho de Deus e à obediência que Deus tinha pedido para não comer a fruta. Então, claramente, né, o eu deles foi muito maior do que... Aí as pessoas perguntam para mim, por que Deus permitiu que o Adão pecasse? Porque Deus, ele deu a liberdade, o livre-arbítrio, para poder a pessoa se vencer sozinha, para ela, a pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Deus deu para todos nós, Jesus fala isso toda hora no livro do céu, gente, ele fala constantemente, eu coloquei em você tudo que eu tenho, eu sem você, você sem eu, sem a divina vontade dentro de você, é você que não quer, porque eu quero estar com você. Eu estou com você o tempo todo, eu estou reinando em você, eu sou o motor que te move, mas só que você não quer ser movido, você prefere ficar na inércia, você prefere ser animal, prefere aproveitar aquilo que te vem sem você lutar, sem você sofrer, sem você passar por nenhum tipo de constrangimento e nenhum tipo de dificuldade. Então, o ser humano, por sua própria natureza, ele quer só vem a nós. E não quer fazer a parte dele. Jesus falou assim que no projeto que ele tinha, o ser humano não ia fazer muita coisa. Ele somente ia falar sim para Deus, e Deus que ia fazer tudo. Mas só que como ele não, né, aceitou esse amor de Deus, do jeito que Deus pediu de você obedecer ele, os bens não foram dados e foram retirados. E o ser humano foi expulso do paraíso, né? Adão e Eva foram retirados do paraíso, onde recebiam tudo na mão. A única coisa que eles tinham que fazer era falar fit todos os dias. Deus ia fazer tudo por eles, não iam ter que fazer quase nada. Só teriam que obedecer. A única coisa que Deus pediu para Adão é que ele plantasse, que ele fosse um jardineiro, cuidasse da beleza do paraíso, né? Era a única coisa que Deus pediu para ele. Ele preferiu só colher o fruto já pronto que Deus já tinha colocado, né? Não quis cultivar a terra, não quis fazer a parte dele. Então, aí a gente percebe assim, quanto que o homem, ele é egoísta, só pensa em si próprio nesse momento, a alegria de Deus, né, de agradecer, a gratidão de agradecer porque Deus tinha dado tudo aquilo para ele, totalmente foi esquecido, deixado de lado. O que importava agora era a distração, que foi principalmente, que eles falam, muitas vezes falam, na Valtorta fala, que a distração principal foi o sexo, né? Que a fruta também simboliza o sexo, né? Que o homem começou a ser um animal quando começou a fazer sexo do jeito que faz, né? E que naquele momento, pelo que eu entendi de Jesus ter falado sobre o casamento, na divina vontade, os filhos ele iria dar na hora que ele quisesse dar para nós, né? Que nós não iríamos fazer sexo a qualquer hora, em qualquer momento, do jeito que a gente faz, né? Ia ser no momento, como a igreja ensina, né? No momento fértil, no dia fértil. E o homem Deus ia dar os filhos nesse tempo. Nesse tempo, o homem teria que dizer não para a sua esposa. E a esposa dizer não para o esposo, como o método de Billings ensina. De respeitar a natureza, né, que foi criada por Deus, obediência. Não tocar no fruto antes da hora. Então, muitas vezes a gente também tem que entender dessa forma. O ser humano, ele agora quer fazer sexo todos os dias. Jesus fala isso claramente no livro da Valtorta, né? Como é ridículo a vontade do ser humano de se deixar levar por essa distração que é o sexo, que é uma das maiores, né, prazeres que o ser humano mais ama. Então é isso que a gente tem que, né, lembrar.
E essa força de repulsão, ela fala, né? Essa força centrífuga que afasta todos nós do nosso trabalho, né? Do que Deus quer pra gente fazer. Você vai arrumar coisas de todos os tipos para fazer no lugar do seu trabalho. Então, você, na sua resistência, vai preferir qualquer prazer, qualquer coisa. Aí Jesus fala que os 3 inimigos nossos são os prazeres, as honras, né? E deixa eu ver se eu lembro aqui o outro. Toda hora eu esqueço. Os 3 inimigos principais do ser humano. Que é as honras, o prazer, eu acho que é o poder, né? Agora saiu tudo. Estava no ponto certinho. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor por prazeres, por riquezas e honras. Então o ser humano ele se deixa levar por esse inimigo que invade seu coração e o rói o tempo todo. E esse inimigo odeia, né? O odeia esses inimigos da resistência. O odeia o homem. Aborrece em tanto que ele perde toda a sua felicidade. E no Calvário, Jesus derrotou esses 3 inimigos. Obteve a graça para o homem vencê-los também. E eu restaurei sua felicidade perdida no Calvário. Mas o homem, sempre ingrato e inconsciente, rejeita as minhas graças e ama esses inimigos e coloca o coração humano em tortura contínua. Então, Jesus claramente, né, falando que esses são os inimigos que vêm contra nós, a resistência, que é justamente essas coisas que nos distraem, que é os prazeres, principalmente o sexo, que é um dos prazeres mais que o homem busca, né, os vícios também, essa animalesca, né, vida do homem, as riquezas, né, o poder de poder conquistar, de poder ter tudo que quer, de pisar em cima das pessoas, e as honras, né, de você ser considerado pelas pessoas, ser visto na sua estima, conquistar, né, a atenção das pessoas, mas isso tem que ser da melhor forma, mais prazerosa possível, né, para você conquistar isso. Quando não tem prazer, você não quer mais, né, não tem prazer. Tem que ter ou dinheiro, um cantor, por exemplo, ou ele ganha dinheiro, ou ele ganha o prazer de estar, né, na honra de estar lá no palco, conquistando tantos fãs e tudo mais. Então, claramente a gente vai entendendo. E a divina vontade, ela falou aqui que a divina vontade é a vontade de Deus, que faz de tudo para te ajudar, como ela falou do curso de inglês, que você ganha um curso de inglês, mas você, né, para poder você fazer como se Deus estivesse dando na sua mão, né, a divina vontade, ela vive fazendo isso. A divina vontade vive trazendo na sua mão o seu sonho, para poder você pensar, Jesus vive fazendo isso, vive. Ele fala que vive constantemente, desde o primeiro momento do nascimento do bebê até o último dia. Jesus, ele vive investindo na alma, dando oportunidades para ela lembrar do seu sonho, né, do seu projeto de vida, do seu sonho guardado, para ela poder fazer o seu trabalho. Mas ela não olha, não dá atenção. É aquela coisa que eu falei antes, que a divina vontade fica quietinha num canto, num banco, sentado, esperando o ser humano, e ele não olha em direção a ela, né? Faz de tudo para poder cair nas distrações, né? Então, Jesus que investe constantemente em você para fazer você se vencer e você aceitar sofrer, né? Toda a luta contra essa resistência. Você vai sofrer, você gostaria de estar conversando com aquela pessoa, né? Você gostaria de estar com a sua esposa em casa, você gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos fazendo o seu trabalho, né? Tudo vai te fazendo procrastinar, empurrar com a barriga as coisas que você gostaria de conquistar. E não aceita morrer para si mesmo. Nunca aceita morrer para si mesmo. Então, é essa morte que todos os dias eu falo aqui, que Jesus vai permitir que você se mate todos os dias, que Ele vai tentar empurrar você, puxar o seu tapete o máximo que puder, para viver na divina vontade, Ele que rege a sua vida. Então, Ele começa a te dar testes todos os dias, para você, todos os dias, dizer para Ele que você quer vencer, que você prefere a vontade divina do que a sua vontade, né? E você todos os dias vai ter tentações, todos os dias, suas mesmo, tentações, testes contra você. E à medida que você vai vencendo, Jesus vai vendo, vai reafirmando o caminho, e Ele vai evitando de mandar mais testes, à medida que você realmente, uma vez por todas, já não consegue mais cair nos truques da resistência. Quando você começa a não cair mais nos truques da resistência, não precisa ter testes, tentações, nem nada. Essas coisas acabam todas. Então, aí Jesus explica isso no livro do céu também. Vamos continuar então, e a gente vai falando aos pouquinhos aí o que mais Deus tem a nos ofertar hoje nessa formação extraordinária. Que é o maior de todos os medos, ele vai citar isso.
te obriga a se reposicionar diante da vida, te isola daquelas relações que você tinha antes. É o maior de todos os medos. Não pense, eu não cresci por culpa do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha mulher, da minha sogra, que é sempre culpada. Não, você não cresceu porque você tinha um medo terrível de crescer. As exigências que isso traz são muito pesadas. Se você transfere essa responsabilidade para outro, não vai ver o inimigo. E se não vir o inimigo, não tem condições de dominá-lo. A resistência é insidiosa, mente, seduz, intimida e trai. É multiforme. Vocês acham que a resistência vai chegar para você e vai dizer: você não vai se comprometer não, porque eu não quero, eu sou a resistência. Você não vai aceitar uma coisa dessas? Você não vai não, porque você está com medo, tá? Não, que isso, eu não sou covarde, vou sim. Ela vai se apresentar com aquela face que tiver maior abertura para você. E ela é tremenda de capacidade de tomar as formas que forem necessárias e sempre surpreendentes. Então, se você amanhã se comprometeu em fazer alguma coisa, você acredita em astrologia, seu horóscopo vai estar dizendo: hoje é o seu inferno astral, não saia da cama. Se você acredita em intuição, hoje eu intuo que eu não devo sair de casa. Eu já contei para vários de vocês que uma vez eu conheci uma preguiça platônica, isso ficou muito marcado na minha memória. E nós somos voluntários em Nova Acrópole e eu era chefe de uma escola e estava arrumando a escola antes das pessoas chegarem. Aí chegou um rapaz, viu que eu estava arrumando, ficou meio assim, sentou, assistiu a palestra, no final ele veio me dizer: olha, eu queria muito ter ajudado você. Mas Platão diz que cada um tem que se dedicar a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. E como eu não tenho natureza para faxineira, eu não podia ajudar você. Eu fiquei impressionada de ver, uma preguiça platônica, faltava isso. A resistência com essa fantasia eu não tinha visto ainda. Aí eu passei a acreditar que realmente ela pode vir vestida de Buda, de Cristo, de Confúcio, Lao Tse, de qualquer coisa. Pode, ela dá um jeito. Ela é muito multifacetada e vai se apresentar justamente com aquilo que tem mais chance de te convencer. A resistência é implacável. Ela é uma máquina de destruição que não para nem cansa nunca. Você vai perceber que quando a pessoa quer reagir e trabalhar para fazer alguma coisa que a transforme, que some para a humanidade, ela vai lidar com uma briga incansável com a resistência. Uma pessoa comodista que nunca lutou, se você falar para ela: resistência, que é isso? Ah, você viu isso em algum livro de autoajuda? Isso não existe, não. Ou seja, ela só se apresenta para quem reage, é claro. Quando você não reage, você não dá trabalho. A resistência tem aí um jogo fácil. Mas quanto mais você reage, mais poderosa ela vai se tornar. E ela não cessa enquanto não te imobilizar. Enquanto não te convencer a ficar parado e deixar disso, ela é tipicamente a turma do deixar disso psicológica. Enquanto ela não te convencer a deixar disso, ela não vai parar de atacar. Ele vai falar que até a reta final ela vai estar atacando. Não desiste. É uma força absolutamente inexorável da natureza. Enquanto ela não voltar você para a cadeira, ela não vai parar. Ele diz que se quebrássemos a resistência e reduzíssemos ela a um átomo, ela seria um átomo que continuaria lutando e dando pancada. É uma programação que ela não para, nunca. É da natureza dela, essa é a sua função no universo. A resistência é impessoal. Ou seja, não, a resistência me marcou. Não, marcou você. Não sabe nem quem é você. Ela faz parte de uma lei impessoal que tem essa função. Ela exerce uma força para te conter, exatamente para, canalizando a vontade para superá-la, você se tornar maior do que é. Entende? Ele é aquele degrau que foi colocado na sua frente para que você, canalizando uma força maior, pise no outro patamar. Você não vai subir sem enfrentar essa parede diante de você a cada degrau, não é assim? Se nós imaginarmos uma escada, cada parede dessa que é colocada diante de nós é resistência. Só tem um jeito de você superá-la, para cima, canalizando vontade. Senão não vai sair daí. E é assim com todos os seres, não é só você que sobe escada. Todo o universo vai de escada rolante, só eu que tenho que fazer esse esforço. Não, todos os seres crescem enfrentando obstáculos. Tá? A resistência é infalível. Aí é uma dica muito boa que ele dá. Aquilo que ela mais te impede de fazer deve ser a melhor coisa que você tem para fazer na vida. Então ela é uma boa. Então a coisa que mais a resistência te impede de fazer é aquilo que você mais tem que fazer na vida, né? Então, estou escrevendo aqui para poder fazer. Então ela fala que a gente coloca a culpa em qualquer um, né?
né? A gente culpa tudo que tem à nossa frente, a gente culpa que a gente não consegue se manter no casamento, que a culpa não é nossa, sempre é culpa dos nossos filhos, culpa da falta de dinheiro, culpa da esposa, né? O marido fala isso e a esposa fala o contrário, fala que é o esposo, que ela culpa qualquer coisa, mas ela não fica casada, né? Não consegue vencer-se, né? A resistência é mentirosa, multiforme, ela é esperta, toma as formas mais atrativas para nos atrapalhar e nos destruir. É a vontade humana. Realmente, a vontade humana, Jesus fala que é cheia de esquema para poder resistir à vontade divina, que é essa vontade divina que te quer crescer, que quer fazer você investir na criatividade. A força criativa, o motor que te move é a divina vontade. E a divina vontade está lá sentadinha no banco, esperando você chamá-la, né? Ela fala que a resistência usa Cristo Buda. Então, essa visão tá contra Cristo é dos filósofos modernistas, desses filósofos mundanos, porque eles acham que... Por que eles falam mal da igreja? Por que eles falam mal da religião? Porque, infelizmente, aquilo que eu acabei de falar no outro momento, que a religião, ela também está vivendo na humanidade, dando atenção a coisas mundanas, a resistência, e não está elevando o espírito da alma a Deus, né? A maioria das vezes. Não estou falando que a igreja ela faz sempre isso, mas em boa parte é o que ela está fazendo. Por que ela faz isso? Porque ela está ensinando só regras. A nossa religião só fala dos mandamentos da lei de Deus. Ela não fala, né, como o homem tem que se vencer e reagir por si mesmo. Então, o nosso Papa Francisco, ele é o único até hoje assim que eu vejo, e o Papa João Paulo II também fez isso também um pouco mais assim. Foi só depois desse Concílio Vaticano II que a gente percebeu que alguns papas começaram a falar dessa força de resistência interna que nós temos que vencer. Mas mesmo assim, eles ainda deram atenção para direitos humanos, o Papa Francisco dá muita atenção para a ecologia e para o social. Então, vocês veem que tem uma resistência, eles sabem a verdade, mas tem uma resistência contínua que eles impõem para a humanidade. Então, ele continua investindo no humano, né? É o humano e divino pecador que tem que existir. Aí você fala assim, mas a igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque ela sabe a verdade e fala a verdade. Ela não deixa de falar a verdade. Mas é que ela é pecadora porque ela não faz. É dizer e não fazer. Então, esses filósofos inteligentes, eles veem que a igreja, ela ensina, mas ela não faz. E não faz em prática, não coloca em prática. Muitas vezes, não estou falando que é todos, tem exceções. E aí eles começam a achar errado as regras, de seguir regras, porque não é seguir regras. Para viver nessa criatividade contínua, para se vencer, precisa vencer-se a si mesmo. Não tem uma regra. A única regra é vencer a resistência todos os dias e ser mais forte do que ela. Então, o que a igreja precisa ensinar desde o berço pra gente, desde o batismo lá do nenenzinho? Como a pessoa viver essa vida espiritual acima da vida carnal. Como vencer a carne. A igreja não fala isso? Fala o tempo todo, 24 horas por dia. Falar é uma coisa, viver é outra. Então, ensinar tem que colocar na prática, tem que fazer a gente experimentar isso todos os dias e mostrar exemplos claros. Tem exemplos claros, tem aqueles santos que a igreja ela faz de tudo certo, ela faz tudo certo, ela coloca os exemplos de vida de santos pra gente ver. A vida de santos justamente são pessoas que venceram totalmente a resistência e venceram e viveram a santidade. Então, tá certíssimo o que a igreja faz. A igreja única, verdadeira, católica, é a única que faz isso. As outras religiões não fazem. Só colocam também regras e leis. As outras são pior do que a igreja católica ainda. Se a igreja católica ainda falha, ainda ofende a Deus, né? Imagina as outras são mais terríveis ainda, porque as outras realmente vivem no humano, mais concentrados totalmente, né? Por exemplo, a religião hindu, né? Lá da Índia, só valoriza todos os deuses de todos os tipos humanos, tem um deus para cada coisa, é ridículo, né? O Confúcio também é cheio dessas coisinhas, né? De regras, de como viver tal. E vai indo, né? E o Buda, a meditação, é para vencer a meditação. Mas só que a pessoa fica tão ali, ela sente prazer de ficar ali parada e ela não vence. Ela fala assim, eu tenho que meditar. Então ela larga tudo para meditar, vê o prazer naquilo e acaba não vivendo, não fazendo a ação, que é orar a ação. Então a nossa igreja ensina muita gente a rezar. E aí você fala assim, mas Nossa Senhora que pede pra gente rezar. Então a Nossa Senhora, por mais que ela conheça a divina vontade, ela sabe
Mas ela não pede só pra gente rezar, ela pede pra gente se mortificar, penitenciar. Essa parte a gente não entende. Essa parte a gente não entende. Se penitenciar e se mortificar é justamente vencer todos os dias a sua resistência. Mas a gente só fica na parte do rosário, a gente só fica na parte de rezar. Então, o desejo é na parte de desejar a verdade, é o desejo. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, vai permitir que você que só reza ainda tenha alguma chance. De repente, por causa do desejo que você ficou desejando ali. Mas só que vai ter um baita de um purgatório para você fazer a ação de amá-lo, né? A ação de vencer toda essa parte, a mortificação que você não viveu na Terra, você vai viver no purgatório. Por isso que a vida na divina vontade não é assim. A vida na divina vontade você não vai no purgatório porque você vai se matar todos os dias, tem que se mortificar. Viver essa verdade que é ensinada para Nossa Senhora. Oração e ação. Oração e ação. Matar-se todos os dias, renunciar à sua vontade todos os dias, fazer penitência. Então, a Nossa Senhora não está errada no que ela fala, mas só que a gente que não tem sabedoria e não sabe ler as entrelinhas da nossa história, né? Não sabe ouvir as verdades que já foram dadas por nós, tanto por sectários, pessoas sectárias como esse autor, e como os nossos santos que vivem ensinando pra gente, recebendo de Deus, né? Todas as instruções, o próprio Espírito Santo vindo nos nossos santos, nos porta-vozes de Deus, nos instruir. E o que a gente presta atenção? Na nossa vontade humana. Porque a gente tem uma resistência e a gente prefere dar atenção para ela. A gente se deixa vencer por esses três inimigos, né? Das riquezas, das honras e dos prazeres. Direto. A gente tira a nossa atenção da verdade para colocar a nossa atenção nas distrações. É o que a gente está falando aqui. Então, a resistência, como ela disse, é impessoal. Né? E aí eu estava falando da igreja, desculpa. Então, a igreja só está ensinando regras, mandamentos e não ensina o homem a reagir por si mesmo. Mas a olhar para fora para se vencer. É mais olhar para fora do que olhar para dentro de si. Mas a igreja te dá a graça do sacramento da confissão para você olhar para dentro de si. Mas você vai confessar, você fala realmente aquilo que está acontecendo dentro de você ou aquilo que você fez de errado. Então, a igreja, ela, por mais que ela tente ensinar a verdade, ela se concentra muito no exterior, nos sinais externos. Ela fala que o pecado não é só você ser tentado, ela fala que é o consentimento. Que você teve o consentimento em pecar. Esse consentimento sempre é externo. É aquilo que você claramente fez externamente. E se concentra no pecado nessa dimensão de você não ter ido para a missa no domingo, de você ter matado, de você ter se masturbado, de você ter traído sua esposa e tudo mais. Se concentra nos atos. E enquanto se concentrar nos atos, enquanto a igreja ficar se concentrando em falar do pecado mortal e nos atos do pecado, ela não falar no que move o pecado, ela nunca está ensinando o ser humano a vencer totalmente a resistência. Então, por isso que eles vão contra a igreja com toda a razão e concordo com eles. Realmente, enquanto a igreja fica falando de pecado mortal, pecado e não falar de como vencer o pecado, não ensinar claramente sobre a vontade humana, sobre essa filosofia, né, do egoísmo, né, e tudo mais, essa falta de amor, o único padre que fala o máximo possível que eu vejo é o padre Paulo Ricardo. Você vê que nenhum outro padre fala igual o padre Paulo Ricardo. Não tem ninguém que se compare ao padre Paulo Ricardo. Ele é o único que fala sobre esse desejo de Deus, a gente amar, esse amor a Deus. E esse amor a Deus que nos move a vencer todos os obstáculos para fazer a vontade de Deus. Ele é o único que fala, e mesmo assim não fala tudo que precisava falar, porque chega também naquela parte onde ele fala que é impossível para o ser humano vencer a si mesmo. Ele fala que todo mundo vai para o purgatório, 99% do ser humano não consegue amar a Deus. Não adianta nada ele falar que é amar a Deus, mas falar que depois que a gente nunca vai ser capaz de amar a Deus. É ridículo. Então, é isso que pega no Padre Paulo. Ele é o único que fala a verdade, mas ele fala que a verdade não é possível acontecer, porque nós não somos capazes. Ele fala isso claramente. Então, fica difícil. Fica difícil. Como que a gente vai? Aí vem o livro do céu, vem Luísa Picarreta. Vem Jesus no livro do céu ensinando através de Luísa essa realidade que nós estamos trazendo aqui e que nós temos total conhecimento. Ninguém, nem o Daniel O'Connor, que é filósofo teólogo, ensina o que eu estou ensinando aqui. Ensina, pode ser que ensine em partes, mas desse jeito que eu estou ensinando, claramente, com exemplos, mostrando claramente a face,
Eu acho difícil. Eu até hoje não vi. Me perdoa se eu estiver errado. Deus me perdoe se eu estiver errado. Mas eu não vejo ninguém ensinando o livro do céu do jeito que eu ensino. Ninguém. Não estou falando que eu sou melhor do que qualquer pessoa, não. Mas eu quero que todo mundo aprenda a verdade e eles aprendam comigo, que Jesus me ensina. É Jesus quem me ensina a ler o livro do céu dessa forma. Se eu estou fazendo isso, eu sei que é em nome de Deus. É Ele que está me ensinando. E por causa de mim, Ele pode iluminar a vida de muitos padres, muitos seminaristas que queiram depois ensinar a gente a viver essa realidade. E o Fiat Voluntas Tua pode se espalhar para o Brasil inteiro. O Fiat, no mundo inteiro, Brasil. A nossa missão, Fiat Voluntas Tua Brasil, vai formar a mente da humanidade inteira, mesmo que eu nunca apareça numa televisão para explicar. Mas eu sei que estando aqui, esses vídeos vão se formar muitos ensinadores que no futuro, no reino da Divina Vontade, vão ensinar a Divina Vontade do jeito que eu estou ensinando, conforme Deus está me ensinando e eu estou repassando, porque Jesus não vai vir pessoalmente falar, Ele vai usar a boca de alguém, e Ele escolheu a mim para falar em nome dEle. Não só a mim, eu tenho certeza que escolheu muitos outros, cada um tem a sua missão, essa é a minha. Se eu não fizer a minha missão, se eu não vencer-me todos os dias, o mundo vai ficar sem a minha colaboração, como ela mesma disse, e eu não vou deixar isso. Eu não permito. Eu vivo a divina vontade, o motor que me move é Deus. É Ele quem é o motor que move o ser humano a vencer a resistência. Se você não tiver a divina vontade, você não vence esse inimigo terrível que quer reinar sobre a sua vida. Então a resistência impessoal, ela exerce uma força para te conter. É um degrau, uma parede, uma muralha constante na sua frente. É como as muralhas de Jericó. É a maior forma que Deus encontrou para poder ilustrar essa realidade são as muralhas de Jericó. Para poder conquistar a cidade, precisava vencer as muralhas, derrubar as muralhas de Jericó. E quem que conseguiu derrubar as muralhas de Jericó foi o clamor do povo. Foi o clamor do povo e não só oração, mas oração e ação. Eles andando em volta da muralha, o que aconteceu? Ele acabou caindo. Andando em volta, isso porque Deus estava junto, na divina vontade, é ela que favorece as coisas. Como se aconteceu isso na engenharia, naquele momento a arquitetura e tudo mais, os nossos arquitetos e engenheiros podem estudar isso e nos explicar. Eu não sou esse especialista, mas que isso aconteceu e está gravado na Bíblia, e tudo que está na Bíblia é Deus quem ditou para nós aprendermos. Tudo tem relação ao dom de viver na divina vontade, tá? Então, sempre vai trazer essa muralha que a gente tem que enfrentar, de fazer uma dificuldade. E todo o universo cresce enfrentando obstáculos, ela mesma disse. Então, enquanto a gente não querer passar por os obstáculos e a gente for preguiçoso, a gente nunca vai viver na divina vontade. Enquanto você tiver preguiça, e achar que você não tem que fazer a sua parte, você nunca vai conseguir viver na divina vontade. A coisa que mais a resistência nos resiste, nos ajuda, que ela fala aqui, a coisa que mais a resistência nos atrapalha é aquilo que mais temos que fazer. Então, a coisa que a resistência mais atrapalha é aquilo que mais nós temos que fazer. Então, muito importante o que ela falou. Então, aquilo que realmente é aquilo que vem na sua mente, que você tem que fazer todos os dias, e ser fiel, é justamente aquilo que a resistência vai fazer de tudo para você não conquistar e só procrastinar. E normalmente é o que mais Jesus fala no seu evangelho, que é a vida espiritual. Sempre é o que vai fazer você ser feliz. É a vida espiritual. E ninguém quer saber da vida espiritual. Todo mundo fica enrolando para viver a vida espiritual, a vida da intimidade com Deus. Todo mundo fica arrumando dificuldade. E quando encontra intimidade, tem gente que encontra intimidade com Deus e ainda usa essa intimidade para fazer resistência, tá? É um absurdo o negócio. Um exemplo ontem, não vou falar a pessoa, mas eu achei interessante o exemplo dela. Ela veio falar para mim assim, Aline, essas orações de fórmulas, que a gente tem, Jesus falou para mim que não precisa, que importa é a oração espontânea, eu rezar do meu jeito. Que ficar rezando fórmulas, Ave Maria, Pai Nosso, não leva a lugar nenhum. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei pra ela assim, não precisa ter sentimento. Ela falou que não tem unção pra rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Eu falei pra ela assim, o seguinte, aí eu vou falar pra vocês, quando aquele povo ficou dando várias voltas durante a muralha e rezando, é justamente a mesma coisa de estar rezando o Pai Nosso, Ave Maria, tá? Você está demonstrando o seu desejo. O seu desejo é a confiança em Deus, tá? O que acontece depois? Fruto da oração,
né? E também o fato das pessoas estarem se sacrificando, andando ali, é a mortificação. Então, são 2 elementos que Nossa Senhora pede, a oração e a penitência. Então, eles estavam fazendo as 2 coisas, obedecendo a Deus, que te pediu para fazer aquilo lá de andar, e ainda rezando e louvando a Deus, colocando medo, né, no povo lá de dentro de Jericó. E aí, Deus, ele vem e faz o resto, tá? E Jesus, ele sempre vai tirar o prazer de qualquer coisa nossa. Ele vai tirar o prazer, a vontade de fazer por prazer. Ele tira todo o sentimento das orações. Você não sente nada mesmo quando você está rezando o Pai Nosso e Ave Maria repetidamente. Por quê? Por causa que é essa resistência que você tem que vencer para rezar, é justamente a mortificação que falta para você fazer. E essa mortificação é o amor que você está colocando a Deus por Nossa Senhora ao rezar. É um amor puro, sem nenhuma resistência. Porque é um amor puro que não está contaminado pela resistência que você está vencendo. Então, você está colocando o desejo, a sua vontade de estar ali e ainda está colocando a sua oferta de sacrifício por não querer estar ali, mas estar. E essa oferta de sacrifício sempre vai ser vontade divina. Sempre Jesus, ele vai permitir o sofrimento para qualquer coisa que você for fazer. Sempre ele vai permitir que não tenha prazer nenhum. Ele vai tirar toda fonte de distração que possa te... Aí você me fala, não, mas não é possível. Ele não está tirando a distração, porque eu não quero rezar. Para mim, eu fico rezando pensando em outras coisas. É justamente isso. Jesus, ele quer que você, né, não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer aquilo que é para fazer. Por causa das dificuldades que você tem. Você vai fazer mesmo tendo vontade de estar em outro lugar. Então, quando você está na missa e Jesus fica ofendido porque você está pensando tudo menos nele, ele prefere que você esteja na missa, mesmo pensando em outras coisas, do que não estar. Então, aí ele se ofende porque o seu amor não é completo, você está pensando em qualquer outra coisa menos estar ali. Ele se ofende, ele está magoado com você com isso, mas ele ainda tem esperança de que você um dia ainda, né, por estar na convivência com ele, peça perdão e admita que você realmente viveu isso. Ouça um dia a verdade, você admita e se converta e mude a forma de você viver. Quantas vezes eu fui diante do Santíssimo Sacramento, eu nunca sinto absolutamente nada diante do Santíssimo Sacramento, nunca. Mas não é por causa disso que eu deixei de ir até ele e pensei nele. E foi a isso que fez eu pensar mais nele do que se eu fosse com algum sentimento. Então, quando eu vou até ele, eu vou de todo o meu coração, sem sentir nada mesmo, sem precisar de sentir nada. Eu vou porque a minha fé e a minha inteligência e consciência sabe que ele está presente ali no Santíssimo Sacramento do altar. E aí eu vou ali para olhar para ele e falar, eu não sei como que acontece isso. Dentro de mim não há nenhum sinal que demonstre que eu acredito. Mas a minha mente acredita que você está realmente presente no Santíssimo Sacramento. E eu começo a conversar com ele. E se eu estou conversando com uma hóstia, se eu estou conversando com um pedaço de pão, isso demonstra claramente que eu estou vencendo a resistência de estar ali por qualquer outro motivo fora da resistência. Qualquer outro motivo que poderia. Eu estou ali independente do que... E estou conversando com ele. Não estou ali fingindo que eu estou ali para os outros ver que eu estou. Então é isso que ele fica triste. Ele fica triste porque as pessoas vão ao redor dele, porque as outras pessoas estão vendo ela ajoelhada ali. E o que importa é isso. E ele não gosta disso. Essa é a maior ofensa que existe quando uma pessoa vai para a igreja diante do Santíssimo Sacramento, fica pensando em qualquer outra coisa, mas está ali por quê? Porque ela está vendo que as outras pessoas estão vendo que ela está ali. É isso que Deus não aguenta, não tolera. Mas se você está ali por causa dele, somente por causa dele, ele entende que você mesmo não sentindo absolutamente nada, você está ali para conversar com ele porque você disse que acredita. A fé te faz acreditar. E você começa a conversar com um pedacinho de pão lá, né, que está guardado dentro daquela caixinha chamada sacrário, né, capelinha ali. Então, claramente, a gente vai pensando e falando, não tem lógica certas coisas, não tem entendimento normal, qualquer coisa. As pessoas não vão entender o que a gente faz, não tem problema. O importante é o que Deus sabe, é o que Deus entende do que você está vencendo a si mesmo todos os dias para estar diante da presença dele e dizer, eu creio que o Senhor é o motor que me move. Eu creio que o Senhor existe. Eu creio, e enquanto você acreditar, essa força vai te mover para você continuar fazendo as coisas. A fé é Deus em você.
Ele fala, a fé é Deus. A esperança de você estar com Ele no céu, a esperança que te move, de você conquistar as graças dele, né? É o que te alimenta para você estar ali. E o amor, que é a caridade, fé, esperança e amor, né? São as 3 virtudes teologais principais que Deus nos deu em sua imagem e semelhança. O amor é o amor que você quer conquistar, né, de você estar ali mesmo, através de toda a resistência, você estar diante de Deus para amá-lo e você receber de volta o amor dele, que ele mesmo te deu. E em gratidão você vai até ele e você agradece tudo que ele tem te dado, as oportunidades que ele tem dado de você todos os dias vencer, todos os dias. Então é muita coisa pra gente rezar, é muita coisa pra gente estudar, mas a gente está aqui para vencer uma parte e vamos vencer. Essa formação extraordinária para trazer realmente essa graça de todo mundo conhecer de verdade essa resistência da sua vontade humana e vencer isso todos os dias. Amém? Jesus, eu confio em vós. Úrsula, sabe aquele negócio que ela vem te enrolando desde o início dos tempos? E ela não é afirmativa, ela não diz, não faça isso. Ela usa argumentos sutis, faça amanhã, semana que vem. Não, essa ideia é muito boa, viu? Ele vai falar disso, da procrastinação. Essa ideia é muito boa, mas hoje, sexta-feira, já é dia de começar a fazer alguma coisa. Segunda. Aliás, bom mesmo é o segundo semestre, que já está quase chegando aí. Não, agora não. Aliás, esse ano, se vocês forem ver, cabalisticamente, 2015 não é um ano bom para começar coisa nova. Ano que vem. Não, é boa a ideia, só que agora não. Já, daqui a pouquinho. Não é assim? Estou indo. E por aí vai. Essa é a linguagem dela. Você não identifica como um inimigo. Parece até que ela é a tua amiga, está te ajudando. Só que você não vai nunca. Você adia até o túmulo. Ela não te deixa ir nunca. E aquilo que ela mais te bloqueou até hoje, provavelmente é o que você mais necessitaria fazer. Então, ela é uma bússola. Né? Como diz o Dalai Lama, né? Aprendemos muito com os nossos inimigos. Procurando nos deter exatamente na direção que mais seríamos úteis. Quanto mais importante para a evolução da nossa alma, mais resistência gera. Ou seja, quando é melhor para você, a resistência vai ser maior. A resistência é universal. Tudo que tem corpo sofre com ela. Para crescer, todas as coisas enfrentam resistência. Para cair, é fácil. Tá? É lei da gravidade. Para crescer, resistência. A resistência nunca dorme. O medo nunca nos abandona. É batalha a ser travada todos os dias. Porque ele vai reiterar. A resistência tem como principal arma o medo. Ela te inspira medo. E se você for fazer isso agora, vai te atrapalhar. Começa curso de filosofia na quinta-feira. Ixi, quinta-feira é um dia tão ruim. Já está perto do fim de semana. E na quinta-feira, quinta-feira é um dia tão ruim, já está perto do fim de semana, você pode ser convidado para um compromisso, está comprometido com isso, olha só, olha, se você pensava bem. Então, ela trabalha sempre te intimidando, com coisas de todos os tipos. A arma fundamental dela é o medo, dos mais simples até os mais poderosos. Olha que você vai perder sua vida com isso é uma bobagem, o tempo está passando, vai curtir. Eu me recordo, eu já perdi alunos com isso. Um amigo chegou para ele e disse, você está fazendo filosofia não enche barriga, vai curtir, você é tão jovem. Aí, daqui a pouco a vida passa, você perdeu sua juventude e não curtiu. Só que ele curtia fazendo filosofia, que também é uma forma de curtição. Né? É a voz da resistência, que às vezes arruma aliadas externas. A resistência joga para ganhar. O alvo dela é o dom que nos trouxe ao mundo e o objetivo é matar. Ela não brinca. O objetivo dela é eliminar de você qualquer ímpeto de subir o próximo degrau. Uhum. E ela não joga para diminuir, para você fazer menos, ela joga para eliminar. Ela é um guerreiro assim, infalível e sem compaixão. Uhum. Enquanto você quiser reagir, ela vai atacar. Até que você se acomode e só sobreviva. Aí tranquilo, ela te deixa em paz. A resistência alimenta-se do medo. A força da resistência vem do nosso medo. Dominá-lo é vencê-lo. Aí é uma das coisas que ele vai falar. Dominá-lo não é superá-lo. Porque ninguém supera medo. Medo é uma força da natureza que vai te acompanhar sempre, eternamente. Mas o medo não necessariamente é para te deter. É para que você avance com mais prudência. Tá? É uma estupidez acharmos que os grandes guerreiros do passado não tinham medo. Tinham, e o medo os avisava que a partir dali redobra a atenção. Medo não tem que estar na tua frente te mobilizando, ele pode estar atrás empurrando.
Ele vai falar de um ator, mais adiante vai citar isso, um ator americano chamado Harry Fonda, que vocês devem conhecer, que diz que ele, com 75 anos de idade, trabalhando em espetáculos, teatro, TV, desde os 20 e poucos, aos 75 anos de idade, antes de entrar no palco, ele passava mal, vomitava de nervosismo, com medo. Aí diz que ele ia no banheiro, vomitava, secava, arrumava e entrava no palco. Sempre, a vida inteira. Com 10 minutos tinha passado mesmo. Vai deixar de sentir medo? Isso é uma estupidez, não vai deixar. Agora, isso não é argumento para que você se imobilize. A resistência joga com o medo. Nós temos que saber lidar com o medo, não eliminá-lo, dominá-lo. Porque eliminar não vamos eliminar nunca. Mas ele pode ser nosso aliado. Atua em uma única direção, só de uma esfera inferior para uma superior. Ele vai dizer, você está fazendo um trabalho para a obra da Madre Teresa de Calcutá. Resolveu abandonar tudo para montar uma firma de telemarketing. Vai tranquilo que a resistência vai até pagar a tua passagem. Está para baixo, tranquilo. Ela só vai te atrapalhar para subir. Ela atua numa única direção. Subir, espera lá. Para descer, tranquilo. Ela vai facilitar a tua vida, você vai ver. De um patamar superior para o inferior, não há resistência. E ela é mais forte na reta final. Ah, agora eu consegui esse objetivo. Estou quase chegando, agora eu posso ficar tranquilo. Não relaxa enquanto não tiver chegado em terra firme. Porque a resistência na reta final, ela ataca com tudo. Ele cita o exemplo de Ulisses na Odisseia. Está chegando em Ítaca, ele está vendo Ítaca, a fumacinha saindo das casas. Aí ele estava com um saco de ventos, que tinha sido dado para ele pelo deus Eolo, para ele poder chegar à sua terra mais rápido. Os ventos adversos tinham sido presos ali. Ele resolveu tirar uma pequena soneca. E os seus marinheiros acharam que naquele saco tinha ouro. Resolveram abrir para roubá-lo. Aí soltam gente, vão parar lá do outro lado do mar de novo, perdem toda a viagem e começar tudo de novo. Na reta final, não durma. Porque na reta final que a resistência ataca com tudo. Quando ela vê que você está quase cruzando a linha de chegada, aí ela joga com todas as suas forças. Ela não desiste. Se nós aprendêssemos dela, tivéssemos essa objetividade e essa eficácia para atingir nossos objetivos, estávamos feitos na vida. A resistência é implacável, não dorme nunca. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Continuando, a resistência recruta aliados. Essa eu acho muito boa. Acordo tácito por permanecer todos no mesmo lodaçal, sentem-se traídos. Essa de recruta aliados é muito interessante. Ele diz, você começa a fazer aquilo que você sonhou. Se dedica àquele trabalho voluntário, começa a fazer um processo de autoconhecimento, está fazendo o que você se propôs. As pessoas à sua volta começam a se comportar de maneira estranha. Os seus pais ligam, brigam com você, sua esposa fica com a cara fechada, o marido, o cachorro te morde, o vizinho resolve estudar bateria, ou seja, tudo começa a gerar um curto-circuito à sua volta. E diz, olha, eles não sabem, não têm consciência, mas eles estão querendo te boicotar. É terrível para um ser humano perceber que ele está sendo derrotado por aqueles demônios e você está vencendo. Isso o expõe, percebe? Se alguém está vencendo, eu também poderia vencer, isso é uma tragédia. Isso expõe a minha mediocridade, gera um nível de angústia que você é tomado como um traidor. Aí ele vai falar desse exemplo, que o Pressfield é ótimo, os exemplos aí são muito engraçados. Ele diz, o maior pecado do caranguejo é pular na borda do balde. Se você ficar lá dentro do balde com todos os outros caranguejos, está bem. Você pulou na borda do balde, prova que todos os outros são comodistas. Estão no balde por preguiça de pular. Entende? Eu sempre cito aquele exemplo de quando você é pequeno, que chegou no colégio e tinha estudado, e nenhum dos seus amiguinhos tinha estudado, aí você tirou nota e eles quiseram te bater, porque se todo mundo tirasse zero, a culpa era do professor, não foi? E você expôs todo mundo, que provou que dava para tirar nota. Ou seja, existe um acordo tácito por permanecer na mediocridade. Quem reage é traidor. E é árduo. Ele diz até mesmo uma pessoa que atua na área literária, por exemplo, a crítica especializada, que em geral não é tão especializada quanto pensamos, é duríssima com alguém que está surgindo e rompendo com a moda e ousando fazer aquilo que gosta. É duríssima. Aí você olha e você vê claramente quem é um crítico honesto e quem é um crítico que está querendo te matar porque você fez o que ele não teve coragem. Tá? Você vê claramente quando tem inveja. Então é uma resistência enorme do lado de fora também. Que as pessoas se sentem incomodadas com alguém que está traindo o comodismo.
resistência e procrastinação. E ele diz que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas é avançar e dar exemplo. Vai embora, porque aí você prova que é verdade mesmo, dá para avançar. Que ajuda essa pessoa a ter mais argumentos contra a sua própria resistência. Não adianta ficar lá para trás tentando conciliar. Isso é mais um argumento da resistência. Você não vai conciliar, as pessoas só vão abrir mão se você parar. E parar você não pode. Então, avança e dá exemplo. Em determinado momento você vai ver que alguns vão se inspirar em você e vão começar a caminhar. O site dele, de pessoas que escrevem para ele por causa desse livro, vocês não fazem ideia. São milhares de pessoas que se sentiram incentivadas a lutar contra a sua resistência por causa dele. Uhum. Resistência e procrastinação. Ele vai falar dessas racionalizações. Racionalização é o funcionário que cuida da imagem do chefe. Sempre tem uma boa razão para justificar aquilo que a resistência quer. Como eu falei para vocês, ela não chega com qualquer argumento, chega com um argumento bom, de primeira linha. Então é sempre esse negócio, não vou é trocado por vou amanhã. E se torna um hábito. Sempre daqui a pouquinho, sempre vou amanhã. Tem pessoas, é engraçado, porque Brasília é uma cidade grande, mas a gente encontra às vezes com as pessoas na rua. Tem pessoas que estão me dizendo que vêm fazer o curso de filosofia na semana que vem, deve ter uns 10 anos. E essa semana que vem ela ainda vem, até hoje não veio. E não é que a pessoa minta, não para mim, mente para si mesmo. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um argumento e sempre vai ter. E quando é que vai deixar de acontecer qualquer coisa na nossa vida? Só vamos fazer as coisas quando fizermos, apesar de qualquer coisa que aconteça. Eu recordo, com alguns dos meus alunos, a gente saía às vezes para fazer propaganda na escola, e era uma coisa incrível, porque tudo acontecia quando a gente se combinava de sair para distribuir folhetos. Aí a gente tinha uma combinação entre nós, era um grupo muito jovem, muito alegre. A gente dizia, se vier o apocalipse e o anjo Gabriel entrar pela janela tocando corneta, a gente pede para ele fazer a trilha sonora e vamos entregar folheto assim mesmo. Porque só assim que a gente vai, fora isso não vamos sair nunca. Porque tudo... Então, vamos lá, vamos comentar esse trecho também. Então, eu vou fazer em partes e vou finalizar agora, depois a gente vai continuar um outro vídeo, tá bom? A procrastinação que ela disse, né, essa que fala assim, a resistência fala, essa ideia é muito boa, mas faz amanhã, ano que vem, daqui a pouco. Essa é a linguagem, né, que a resistência mais usa e te leva para o túmulo. Ela é uma bússola que nos aponta aquilo que mais nós deveríamos fazer. Então, eu achei interessante ela falar isso, né, que a resistência era uma bússola que mais... Por que eles falam isso? Que quando a gente está no caminho de Deus, o demônio, se ele está atacando a gente, é porque a gente está no caminho certo? Lembram disso? O padre Paulo Ricardo fala isso. Olha, se está tendo resistência, se está tendo inimigos, se as pessoas estão vindo contra você, se você está tendo perseguição, se você está passando tribulação, é porque você está no caminho certo. É isso mesmo que você tem que fazer. Não é isso que nós ouvimos? Claramente. A resistência pode colocar o nome dela de Satanás mesmo, demônio, porque ela é os nossos demônios interiores, né? É o nosso demônio interior que nos rege. Então, vamos dizer que é realmente o verdadeiro Satanás, aquele que estava lá com Eva, aquele que está na vida de cada um de nós, aquele que nós devemos pisar na cabeça da serpente. Todo santo dia é essa graça que a gente tem que buscar, de pisar. E aí tem até uma formação que eu fiz sobre a vontade humana, que fala do medo aqui, né? Que fala da alienação do medo. E fala que o medo né? Que essa resistência te inspira o medo. Sempre tá dizendo que a gente sofre o risco de perder o tempo, da gente estar investindo numa coisa que não vale nada. Então, sempre as pessoas a resistência usa aliados externos, ela disse, né? Que vem constantemente falar pra gente também, pessoas que vêm, olha, melhor você não ir pra esse caminho, você vai ser, né, não dá certo, é isso que você tá falando aí, ninguém vai, né, vai acreditar nisso aí, você não precisa falar da Luísa Picarreta, você não precisa falar da Divina Vontade, né, não precisa disso, você tá totalmente errado do que você está falando, você está indo contra a igreja, você tá falando de heresia, quantas coisas eu já ouvi de pessoas que vieram, né, falar que eu estava falando contra a igreja, que eu estava falando uma coisa por mim mesma, né, que eu estava entendendo tudo errado que Jesus está falando. Tem gente que chega em mim e fala assim, não é assim a divina vontade que você está ensinando. Tem gente que fala, tem gente que vive falando isso, né, e eu
Fico tranquila, porque eu sei que Deus está falando através de mim. Eu tenho certeza que não é eu que estou falando, que eu estou só sendo vamos dizer, um papagaio. Eu estou sendo um papagaio do livro do céu aqui, porque eu só fico repetindo o que Jesus disse. Eu sou um papagaio de Jesus. Então, se alguém chegar em mim e falar que eu não estou falando a verdade, a pessoa está falando que Jesus não está falando a verdade, porque simplesmente eu sou só um papagaio. Eu sou só um periquito que vive ouvindo e repetindo o que eu ouvi, claramente. E o medo é um dos maiores frutos do demônio, né? Da resistência. Sempre te intimidando para você não crescer. Mandando você, vai curtir sua vida, né? Isso não enche a barriga, como ela mesma disse. A voz da resistência, ela vive nos adiando, né? E o objetivo é te matar, de uma vez por todas. Eliminar qualquer ímpeto de você subir para o próximo degrau. Ela disse. Ela te incomoda. Ela te incomoda, né? Para você não dar o passo, para te manter sempre acomodado. O demônio não fala, eles não falam assim, se você tá no meio termo, você tá no meio do muro, você já é do demônio. Se você é morno, você já tá com Satanás. Tem aquela historinha que você está no muro, de um lado é Deus, né, te pedindo pelo amor de Deus para você ir, e o demônio dormindo do outro lado de uma rede, tranquilo. E aí, ele vendo que você tá no meio termo, no meio do caminho, ele não faz nada. Aí você pergunta pro demônio, nossa, eles estão lá gritando pra mim ir na direção deles, lá o pessoal do céu tá gritando pra eu ir pra lá e você não fala nada, você não faz campanha pra eu poder ir pro inferno. Aí o demônio falou assim, não, enquanto você estiver aí, eu tô tranquilo. Enquanto você estiver no meio termo, eu tô tranquilo. É isso, né? Lembra essa historinha? Então, gente, é bem claro mesmo. Então, a gente claramente vai vendo, né, os sinais que Deus vai dando pra gente dessa realidade. Então, a gente não pode de jeito nenhum dormir no ponto. Aí tem uma parte que ela vai falar aqui que eu acho interessante, né? Do medo. Que o medo também não é tão ruim, né? Que você nunca supera o medo. Qual é esse medo que você não supera? É o temor de Deus, que precisa existir, né? É o medo de você não confiar em você mesmo. Você não pode confiar em você nunca. Sempre tem o medo de você cair na cilada do inimigo, né? Do seu inimigo interior, que é a resistência do inimigo, e também do inimigo de Satanás, que está sempre aliado a essa resistência. Então, o medo não precisa nos imobilizar. Deve ser o nosso aliado, que é o que Nossa Senhora fala. Eu tenho medo de fazer a vontade humana. Eu tenho pavor de fazer a vontade humana. O que Nossa Senhora me incentivou a ter pavor de fazer a vontade humana. De lutar contra isso com todas as minhas forças, todo santo dia. Ficar atento, vigilante, discernindo, 24 horas, vigiai e orai, como Jesus fala. Vigiai e orai para não cair em tentação. Não é isso que Jesus fala? Então, claramente, o vigiar e orar até o último momento. Então, você deve atuar em direção ao céu. Jesus sempre fala isso, que a gente tem que olhar em direção ao céu, que nada pode nos imobilizar, né? Só buscar as coisas do alto. No livro do céu ele fala isso constantemente. O nosso Padre Léo escreveu um livro só sobre isso, sobre buscar as coisas do alto. Então, sempre a palavra de Deus vai nos impulsionar. Leia os livros da igreja que você vai ter a verdade, sempre. Mas só que os atos da igreja às vezes não é, né? Infelizmente, a ação da verdade acontecer. Então, a gente tem que ter misericórdia, rezar pela igreja, rezar muito pelo Papa, pelos bispos, pelo clero, né, pelos leigos, pelos pecadores do mundo inteiro, porque todo mundo está nessa luta constante, nessa batalha espiritual, né? E a esperança, né, precisa nos reger até o último momento. É a esperança que vai nos levar até a reta final. Né? Essa virtude que vai nos levar até a reta final, a esperança, a fé e a caridade. O amor que vai cobrir todas as virtudes mais fortes, porque o amor é o que te move. O amor é aquilo que você sente, que é a gratidão, que é assim, a vontade de corresponder, né, ao que você recebeu. Você recebe muitas coisas de Deus, recebe o mundo inteiro, os bens da criação, todos estão à sua disposição. Para fazer o quê? Então, o amor é o que move tudo, que faz você pensar, nossa, mas ele me deu tudo. Eu tenho tudo para ser feliz. Eu não sei por que eu não consigo. Tipo assim, entendeu, gente? É muito importante mesmo. E aí ela fala uma parte muito importante, que é a resistência na reta final, que ataca com tudo. Realmente, na hora da nossa morte, a gente não reza para Nossa Senhora, né? Rogai por nós na hora da nossa morte, amém? A gente não tem que ficar rezando direto para Nossa Senhora, para ela poder nos proteger na hora da nossa morte. Jesus não fala que é para rezar o terço da misericórdia na hora do agonizante, não fala para rezar para o agonizante.
Então, é muito importante essa parte. Aí Jesus, ele fala na mística Cidade de Deus, no trabalho que acontecia com a Nossa Senhora, né? Ele e Nossa Senhora, antes dos 3 anos de vida pública, ele e Nossa Senhora começaram a sair na rua, né? Sair e fazer as obras de grande misericórdia. Eu vou ler aqui, as obras de misericórdia. Está no capítulo 19. As obras da grande misericórdia, o Divino Mestre acrescentava muitas outras. Consolava os tristes, aliviava os oprimidos, visitava os enfermos e aflitos, animava os abatidos, dava conselhos de vida aos ignorantes, assistia aos agonizantes. Por que ele assistia os agonizantes? A muitos ele dava saúde corporal e a todos guiava pelas sendas da vida e da verdadeira paz. Quantos deles se aproximavam e o ouviam com piedosa atenção, sem prevenções, eram cheios de luz, sem prevenções, sem resistência. Eram cheios de luz e dons do poder de sua divindade. Não é possível enumerar obras que o Redentor realizou nestes 3 anos antes de seu batismo e pregação pública. Fazia tudo ocultamente. Em quase todos esses prodígios encontrava-se presente a grande Senhora Maria Santíssima como testemunha e coadjutora fidelíssima do Mestre da Vida. A tudo cooperava e lhe agradecia em nome dos beneficiados pela divina misericórdia. Aí tem uma parte que ele fala da morte aqui, que eu quero ler para vocês, que é a hora da morte, é a reta final para a gente alcançar, né, a felicidade em Deus, né, que a reta final o demônio vem com tudo. Tem uma parte muito importante, eu quero achar aqui, a parte que tem os demônios aqui, peraí. É essa parte que eu quero ler. Esse trecho aqui é desconfiança e raiva do demônio. O que mais surpreendeu o demônio foi ver o que sucedia com muitos moribundos, são as pessoas que estão agonizantes, doentes, que ele tensionava derrubar na hora da morte, que é a reta final, né, que a pessoa não pode dormir, porque é o ataque principal da resistência do demônio, tá? Quando a besta cruel e sagaz ataca as almas com maior sanha. Muitas vezes, se o dragão se aproximava do enfermo e depois entravam Jesus e sua Mãe Santíssima, sentia o demônio uma força poderosa que o lançava longe, com todos os seus ministros, até o fundo dos calabouços eternos. Se antes deles haviam chegado os reis do céu, Jesus e Maria, os demônios não podiam se aproximar do enfermo e nem tinham parte em quem morria assim protegido. Como o dragão sentia a virtude e ignorava a causa, concebeu furiosa raiva e procurou remediar este dano, que é a resistência. Ele é o dono da resistência, né? Sobre isto aconteceu o que direi no capítulo seguinte, para não prolongar mais este. Aí tem um capítulo seguinte que vai falar o que o demônio aproveitou, fez, que é a resistência. Mas assim, claramente a gente está vendo aqui como é a ação da resistência na hora da morte, que ele vem com maior sanha. Ele ataca as almas com maior sanha, que é justamente o que ela acabou de falar. Quando a resistência, o demônio vê que já está chegando a linha de chegada da alma, ele vem com tudo, ataca com maior sanha. Na hora da morte, o inimigo vem com tudo. Ler a mística de Deus, que eu acabei de ler. As pessoas são usadas também pela resistência. Aí essa parte também achei interessante. Para te boicotar. É o que mais acontece, a perseguição, as críticas, né, das pessoas invejosas. Pessoas que não conseguem fazer o que você está fazendo e sentem um ódio feroz da sua vontade humana, a resistência dela, que vem para te derrubar, né? Então vem muita gente que entra no nosso grupo só para isso, tá? As pessoas são usadas pela resistência para nos boicotar. Por isso, a gente deve se isolar, infelizmente, né? Temos que, às vezes, nos isolar, viver a nossa vida o máximo escondido possível, as nossas realizações, né? Porque o profeta nunca é reconhecido na sua própria pátria. Jesus também teve o mesmo problema também para poder exercer a sua missão. E nós também temos a nossa resistência. Então, na minha paróquia, no meu Facebook, quem entra para poder ver os meus conteúdos são pessoas de longe e não o pessoal da minha paróquia. O pessoal da minha paróquia só fica invejando, só olhando de longe, não fala não fala nada. Graças a Deus, pelo menos Jesus me protegeu para ninguém falar nada contra mim. Mas só que às vezes o meu esposo, que está perto de mim, ele é muito usado para me atacar. Muito usado mesmo. E eu preciso ser muito feroz contra ele. Às vezes, essa resistência que vem querendo me derrubar. Então, constantemente eu tenho que vencer todos os dias a resistência que me ataca através também da minha família.
né? A minha mãe já veio buscar, a minha mãe e minha irmã já veio me buscar aqui para poder me levar para o hospício falando que eu estava louca por causa desse trabalho que eu estou fazendo. Então, eu tive que trabalhar duro para poder conseguir isolar todo mundo. Eu tive que sair de todos os grupos do WhatsApp, tirar todo mundo do meu Facebook para eu poder trabalhar em paz. E até hoje, meu marido não é meu amigo no Facebook, porque eu não quero que ele dê palpite. Porque ele vem dar palpite para boicotar muitas vezes, porque o inimigo vai permitir, e Deus vai permitir que aconteça, para poder... Deus permite também, né, que esses testes aconteçam, para poder saber quem você é. Deus permite essa resistência existir, que é a liberdade que Ele nos deu, para a gente poder provar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro só se prova através de vencer os obstáculos, de vencer-se todos os dias. É uma luta de evolução que Deus permitiu que acontecesse desde o princípio. E eu sempre falo com Deus, eu acho que esse esquema do pecado original foi um desejo do Senhor, no fundo, não foi? Para poder nos fazer ser sua imagem e semelhança plenamente, para vencer a resistência que há dentro de cada um de nós, que o Senhor nos criou dessa forma, e para a gente poder nos vencer todos os dias. Isso é maravilhoso, isso realmente dá a glória que o Senhor tanto quer para todos nós, e a glória tua de a gente vencer esse demônio, né? Às vezes a gente para pensar, mas não, infelizmente... pode ser que a gente pense dessa forma, pode ser que isso seja verdade, mas assim, Jesus não quer, é uma coisa que Deus fala no meu coração constantemente, Ele não quer que a gente pense dessa forma, que a gente não fique curioso para entender os desígnios dele dessa forma. Por quê? Porque o sonho dele era que a gente vivesse plenamente nessa alegria, plena felicidade. Ele fala muito isso no livro do céu. Não era desejo de Deus que o homem perdesse a vontade divina, não era desejo de Deus. Aconteceu por causa do risco que tinha que correr para que o homem fosse a sua imagem e semelhança e na liberdade amar a Deus. Não ser um robozinho de Deus. Deus não quer isso, e Deus quer que a gente seja amantes dele pela liberdade. Então, era um risco que ele quis correr. O homem acabou caindo, né, por causa do demônio que se rebelou, né, que também foi um risco corrido quando ele falou que iria mandar o Redentor do mundo, que ia ter o seu filho na terra, um verbo encarnado, né. O demônio desejou ser essa imagem de Deus na terra, ele quis ser, né, o Lúcifer, Satanás, ele quis ser a imagem hipostática, ter a união hipostática com Deus, ele quis então essa história é real. Não adianta a gente querer tirar o demônio da face da terra, porque ele existe. Ele é o nosso inimigo principal, ele é o dono da resistência plenamente, ele que é a marca dele em cada um de nós. Então, Jesus ele fala claramente, não fique querendo fazer do seu jeito, porque o seu jeito não é o jeito que eu fiz. Eu amo, sou perfeito no meu amor, e quando eu criei vocês, eu criei para amar só plenamente, né? Mas só que teve alguém na sua liberdade que se rebelou, e dessa rebeldia nasceu também a de vocês, a marca dele. Se ele não existisse, eu não teria perdido tempo de colocar essa figura na terra. Então, Jesus claramente pede pra gente, uma vez por todas, não ficar achando que não existe demônio, porque existe sim, ele é muito real sim, né? Muito real sim. Por isso, a gente deve se isolar, se esconder um pouco dos conhecidos, né? Como eu disse, os profetas não são aceitos em sua própria pátria. O crítico que inveja é a pessoa que sente se incomodada com alguém que está vencendo o comodismo. E eles sentem isso porque não conseguem eles mesmos fazer aquilo que você conseguiu fazer, vencer. E a racionalização, a gente vai falar mais, é um dos maiores inimigos da divina vontade, né? Principalmente porque a pessoa não quer acreditar que o conteúdo da divina vontade, da Luísa Picarreta, que é uma revelação particular, que ela é realmente digna de fé. Tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai preferir ficar com Atanásio lá, com qualquer outro antes do Concílio Vaticano II, e não vai dar atenção para a revelação particular da Luísa Picarreta, né? E a igreja não facilita também, né? Porque a igreja deveria falar, é dogma, mas não fala. Então a gente tem que ter paciência, né? Paciência. É um dos maiores inimigos da divina vontade, a racionalização. Sempre tem um argumento para sair, né, da divina vontade, para poder ignorar a verdade, sempre. Então, vamos ficar com a parte 1, aí logo que eu puder eu faço a parte 2 dessa formação extraordinária, né, de como vencer a resistência. Amém? Jesus, eu confio em vós, Fiat.